Para a situação representada a seguir, onde é conhecida a leitura barométrica 695 milímetros de mercúrio, o peso específico do óleo igual a 8.330 Newton por metro cúbico e a leitura manométrica na seção 1, PM1 igual a 21 kPa, pede-se a cota H2, a pressão originada pelo compressor, pressão do ar, na escala efetiva e absoluta e a leitura do manômetro metálico PM. Então aqui nós temos a tubulação por onde escoa o óleo, temos aqui o nosso manômetro metálico tipo Bourdon, onde eu estou lendo o PM1, essa cota é desprezível, temos aqui um tubinho invertido com uma carga de pressão de óleo de 1,2 metros na seção 1, na seção 2 eu quero achar essa carga H2, é ligado um compressor para evitar que essa coluna e esta coluna seja grande demais, então aqui é injetado um ar comprimido, lembrando que a pressão do ar é igual em todos os pontos. Temos agora aqui um outro tubo ligado na parte de baixo, aqui eu tenho 1,4 metros, tenho mercúrio com um desnível aqui de 0,1 metro e também o ar comprimido agindo aqui. Temos aqui o manômetro metálico onde pretendemos determinar a pressão manométrica. O que é isso? Fique tranquilo, é só lembrar dos conceitos. Equação manométrica, que é uma regra prática para determinar a diferença de pressão entre dois pontos fluidos. Lembrando que eu adoto um dos pontos como origem e caminho para o outro, caminho entre aspas, sempre na vertical, horizontal e vertical. Lembrando que na vertical descendente eu somo γH, na horizontal eu pulo porque a pressão fica constante e na vertical ascendente eu subtraio γH. Tenho que lembrar da leitura em um manômetro metálico tipo Bourdon, leitura essa que é determinada através de uma escala e denominada de pressão manométrica, sinônimo de pressão na escala efetiva. Geralmente eu tenho a pressão externa ao manômetro metálico atmosférica. Como ele trabalha na escala efetiva, ela é zero, então o que eu leio já é a própria pressão interna. Mas, de forma geral, a pressão manométrica PM é sempre a pressão interna menos a pressão externa. Pressão dos gases em cotas inferiores a 100 metros, onde eu tenho todos os pontos submetidos à mesma pressão. Escala efetiva de pressão, que é aquela que adota como zero a pressão atmosférica local. Essa pressão atmosférica local também é chamada de pressão barométrica. Ela é adotada como zero. Nessa escala eu tenho pressões positivas, nulas e negativas. Escala absoluta é aquela que adota como zero o vácuo absoluto. Um exemplo de aparelho que trabalha nessa escala seria o barômetro, que determina a pressão atmosférica local, por isso que ela é denominada de pressão barométrica, e a relação entre as escalas de pressão, ou seja, a pressão absoluta é sempre a pressão efetiva mais a pressão atmosférica. Claro, se você pretende estudar todos esses assuntos, tem um link aqui na parte superior que eu vou colocar, que você acessará a unidade 2. O capítulo 2 é nominado de estática dos fluidos. Aí você pode estudar com todos os detalhes. Bom, nessa segunda questão, vamos considerar uma tubulação por onde escoa óleo, onde numa dada seção, uma seção 1, temos a leitura desse manômetro conhecido, uma leitura de 21 kPa, ou seja, 21.000 Newton por metro quadrado. Vamos considerar que essa cota é desprezível. Vamos considerar que temos um compressor injetando ar no meu sistema para que essas colunas não sejam exageradamente grandes e onde devemos lembrar que a pressão do ar é igual em todos os pontos. Basta lembrarmos da gente num posto de gasolina calibrando o pneu do carro. Quando nós colocamos lá 30 libras-força por polegada ao quadrado, aquela é a pressão do ar em todos os pontos dentro do pneu, né? E novamente iremos recorrer à equação manométrica. Então, para aplicarmos a equação manométrica, novamente devemos escolher dois pontos. Adotarmos um como origem e caminharmos para o outro ponto. Lembrando que quando descemos somamos γH, quando vamos na horizontal pulamos porque a pressão fica constante, quando subimos subtraímos γH e igualamos com a pressão que atua no ponto que não foi escolhido como
origem. Então, nesse exercício, pede-se determinar a pressão do ar na escala efetiva e absoluta, pede-se determinar a cota H2 e pede-se determinar a leitura do manômetro metálico PM, a leitura manométrica. Então, vamos representar essa figura de uma maneira um pouco maior. Ok? Então, olha, vamos iniciar adotando o ponto 1 e o ponto 2. E vamos aplicar a equação manométrica do ponto 1 até o ponto 2, adotando como origem o ponto 1. A partir daí a gente pergunta, qual a pressão que age no ponto 1? A resposta é a pressão do ar. Então vamos lá e marcamos pressão do ar. Vamos descer esta coluna, ó. H2 mais 1,40 m de óleo. Então ficaremos com mais H2 mais 1,4 vezes o gama do óleo. Chegamos a esse ponto, ó. Descemos esta coluna de mercúrio, mas subimos a mesma coluna de mercúrio. Então uma cancela com a outra. Então vamos subir 0,1 do gama do mercúrio, então menos 0,1 vezes o gama do mercúrio, e chegamos no ponto 2, que não foi adotado como origem, e perguntamos qual a pressão que age no ponto 2. Também é a pressão do ar. Então isso aqui igual à pressão do ar. Nesta equação manométrica, se observarmos, veremos que a nossa única incógnita será o H2, já que a pressão do ar automaticamente se cancela. Então teremos H2 mais 1,4 vezes o gama do óleo que foi dado, que seria 8.330 newton por metro cúbico, menos 0,1 vezes 136.000. Isso igual a 0. Então daqui nós vamos obter que o H2 seria igual a 0,1 vezes 136.000 menos 1,4 vezes 8.330 dividido por 8.330, que nos daria uma cota H2 igual a 0,233 metros, né? Já que nós combinamos trabalhar com 3 algarismos significativos, seria aproximadamente 233 milímetros. Seria a resposta da cota H2. Para que nós possamos achar a pressão do ar, vamos novamente aplicar a equação manométrica de um ponto 3, ó, este ponto 3, até o nosso manômetro, que seria um ponto 4, onde nós teríamos a pressão lida PM1. Vamos adotar como origem o ponto 3. Qual a pressão que age no ponto 3? Novamente a pressão do ar. Então eu marco lá pressão do ar. Quando eu desço, eu somo. Então eu vou descer 1,2, já que essa cota aqui é desprezível, 1,2 vezes o gama do óleo. Então seria mais 1,2 vezes 8.330. Chegamos no ponto 4, que é onde eu tenho a leitura PM1. Então isso seria igual a PM1, que foi dada, e igual a 21.000 newton por metro quadrado. Daqui facilmente tiramos a pressão do ar igual a 11.004 newton por metro quadrado ou pascal. Essa seria a pressão do ar na escala efetiva. Como o problema também pede a pressão do ar na escala absoluta, devemos lembrar que a pressão do ar na escala absoluta
seria igual à pressão do ar na escala efetiva mais a pressão atmosférica local, que também é chamada de leitura barométrica. Então nós teríamos 11.004 mais a leitura barométrica, que foi dada 695 milímetros de mercúrio, ou seja, passamos o milímetro para metro, então ficaria 0,695 metros, vezes o gama do mercúrio, que seria 136.000 newton por metro cúbico. Isso nos daria a pressão do ar absoluta igual a 105.524 newton por metro quadrado, ou simplesmente Pascal. A última pergunta seria a leitura do manômetro. Ora, como a pressão do ar é igual em todos os pontos, e como o manômetro metálico lê uma leitura manométrica, que é sinônimo de pressão na escala efetiva, nós estaríamos lendo a pressão do ar na escala efetiva. Portanto, a pressão lida no manômetro seria a pressão do ar na escala efetiva, ou seja, 11.004 Pascal. Essa seria a leitura do nosso manômetro. Se eu mesmo determinasse em quilopascal, é claro que ele estaria lendo uma pressão PM na ordem de 11 quilopascal. Essa foi a segunda questão, onde novamente cobramos a equação manométrica, cobramos o conceito de manômetro metálico e cobramos o conceito que a pressão do ar é igual em todos os pontos, principalmente nas instrumentações. Nós só consideraríamos variações da pressão do ar se as nossas cotas fossem superiores a 100 metros.